Antes era só sapinho. Antes era só sapinho, agora pega Covid. Mostra o pé Covid. Então vamos lá então, pessoal. 5 minutos aí de tolerância para a gente iniciar nossa aula aí já. Preciso comentar alguns recados com vocês. Em alinhamento aí com a professora Karen. A gente conversou aí no final de semana também, e durante a semana passou, sobre a disciplina de controle, que eu vou passar para vocês. A parte de controle que entra finalizando a instrumentação, e ela Chegada do tamanho, ela vai trazer mais vezes, e o Gustavo não vai trazer aqui, porque vai levar na soda, a mulher dele vai estar mais com a soda. Eu queria ficar com a soda. Isso. Se você não, mas você pode mudar a história. Eu vou mudar. Porque a Joyce não é tão próxima da mãe. Não é que não é tão próxima. Boa noite, estão me ouvindo? Agora sim, professor. Foi cortado aí. Ah, beleza. Então, voltando a falar com vocês em relação à disciplina de controle, que o professor, vou passar para vocês, e a disciplina de automação, que a professora... Cortou de novo, professor. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tá meio cortando a conversa? Tá, professor. Ixi, cara, tomara que não dê problema aí na nossa aula de hoje. Como é que tá a aula? As outras aulas, vocês estão conseguindo entender bem com os outros professores, não? Está tranquilo, professor. Achei estranho, então. E eu tô... Professor, me diz uma coisa, você tá usando o fone Bluetooth aí? Não tô, cara. Tô usando no cabo mesmo, o foninho a fio mesmo, e tô usando a internet conectado no modem direto por cabo, né? Nem Wi-Fi. Às vezes o teu cabo deve estar rompido aí. Ah, pode ser. Às vezes, né? Não, sim. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá, beleza. Então, continuando lá, o professor tá falando, ele conversou com a professora Karen em relação à disciplina de automação e a disciplina de controle que o professor está passando para vocês. Positivo? Oi, estão me ouvindo? Sim, professor. Agora sim. Beleza. Só vão me sinalizando aí, ó, que eu falar um ok, vocês dão um ok, por favor. E ficou assim, na parte de controle e na parte de CLP, o professor Rafael vai passar para vocês a parte estrutural, tá? Da parte de automação. O que é o controlador, o que é o CLP, como que ele funciona, como que é a parte estrutural do CLP, né? Como ele entende as entradas, o processamento, as saídas, né? E, na verdade, o CLP, as entradas, ele processa e faz as saídas através de instrumentos, né? Que é a instrumentação. E toda a parte lógica, a parte de programação, que é álgebra booleana, a parte de mapa de Carnot, a parte de linguagem de ladder, é a professora Karen que vai passar para vocês aí na disciplina de automação, beleza? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tranquilo. Beleza, bicho. Ah, então fechou, então. Eu acho que ela já deve ter alinhado alguma coisa com vocês em relação a isso. Então, a parte lógica do negócio, ela que vai trabalhar com vocês, tá? E a parte física aí,
hardware aí é o professor. Beleza? Então vamos iniciar aí a aula de hoje. Só me sinalizem se vocês estão enxergando aí o slide, por favor. Sim. Beleza. O professor mandou lá no grupo do WhatsApp e mandou aqui no grupo para vocês um videozinho, um vídeo curto, acho que 5 minutos aí, um vídeo um pouco antigo, falando aí do princípio da corrente alternada. Deem uma olhadinha depois aí que a gente vai entrar na parte teórica, a gente vai dar uma olhada nas teorias aí de corrente alternada, como que funciona, como que é, o porquê que existiu, por que existe, o porquê que é utilizado, principalmente aí no nosso dia a dia, nas indústrias e nas nossas casas, né? Então, vamos lá, então. Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje é reconhecer as vantagens da energia elétrica diante de outras modalidades energéticas, identificando as suas formas de geração. Reconhecer as vantagens dos sistemas elétricos em corrente alternada, bem como compreender os fenômenos eletromagnéticos que os envolvem, né? O professor passou um pouquinho para vocês sobre o magnetismo e o eletromagnetismo, né? Então, vocês vão entender hoje como que é qual que é a finalidade de você usar o princípio de magnetismo e eletromagnetismo em corrente alternada. Analisar e interpretar circuitos elétricos monofásicos em corrente alternada, diferenciando as formas de representação das grandezas elétricas. Empregar a nomenclatura técnica no estudo de interpretação da eletricidade em corrente alternada. Então, vamos lá, um pouquinho da história para vocês aí. A história da eletricidade teve início há muito tempo. Entretanto, os sistemas de potência para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica iniciaram há pouco mais de um século, a partir de 1882, com o sistema em corrente contínua, CC, desenvolvido por Thomas Edison, e a partir de 1886, com o sistema em corrente alternada, desenvolvido por George Wilson e Nikola Tesla. Então, é a famosa briga aí, né, na eletricidade, é a briga entre Thomas Edison e Nikola Tesla, né, que um queria provar que a corrente contínua, ela era melhor que a corrente alternada, né, e essa briga existe aí até hoje, né, em relação a qual... Falhou seu áudio, professor. transformadores, elevador ou rebaixador, ou níveis de tensão, permitindo o transporte de energia a longas distâncias, a demanda do nosso dia a dia se trabalha em corrente alternada. Dessa forma, sistemas em corrente alternada se multiplicaram rapidamente, sendo utilizados mundialmente nas etapas de geração, transmissão e distribuição e utilização de energia elétrica, né? Por isso que o professor passou para vocês um trabalho em relação à energia elétrica. Ô, professor, você está me ouvindo aí? Galera, estão me ouvindo? Sim, Antônio. Acho que é o áudio dele lá mesmo que tá falhando tudo aí, cara. Tá. Eu vou sugerir para ele tirar o fone, cara. Vou tirar aqui. Beleza, professor. Testa aí, professor, só com o notebook, só para ver. Porque cortou já 3 vezes, né? 3 vezes, né, galera? 3 vezes, daí tá picado. Eu tirei o fone de ouvido aqui, vocês estão me ouvindo?
Agora sim. Sim, Ó, vamos manter sem o fone de ouvido então, beleza? ok. Ok. Tá. Continuando, ok? Tudo certo, professor, tá ok. Tá, beleza. Então vamos lá. Então a energia elétrica em si, né? A energia elétrica é uma modalidade de energia obtida a partir de transformação de energia de fontes primárias disponíveis no planeta. Uma das principais aí é as usinas hidrelétricas, né? Que é a fonte primária, né, para a gente fazer a geração de energia elétrica. No atual estágio de desenvolvimento, a energia elétrica se destaca. Acho que cortou de novo. Cortou de novo. No local mais conveniente e transmitida para consumidores distantes por uma simples rede de condutores, né, que são os condutores elétricos, né, que fazem aí a ponte para distribuição de energia elétrica. É facilmente transformável em outras formas de energia, como calor, luz e movimento. É o elemento fundamental para a ocorrência de Cortou de novo, professor. corta e volta, corta e volta. Oi, você tá me ouvindo? Ele corta e volta ou fica cortando Isso, um tempão? corta, daí um pouquinho volta novamente. Que estranho. Tô do lado do modem, pra você ter uma ideia. Ô, professor, o corte é tipo pausa, não é picado, é tipo pausa. Corta 5 segundos, daí 10 segundos, daí volta. Estão me ouvindo? Vamos ter que tentar manter assim mesmo, galera. Vamos levando em aula. Estão conseguindo escutar? Sim. Que estranho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu desligar aqui vou desligar o microfone e ligar de novo. Estão me ouvindo? Sim. Eu mudei aqui, cara, o tipo de... Vamos pôr microfone aqui para nós. Ó, mudei para microfone. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim. De máquinas e equipamentos, né? Um dos exemplos, certo? Então vamos lá. Gerador de corrente alternada. Os geradores de corrente alternada, também denominados alternadores, são máquinas destinadas a converter energia mecânica em energia elétrica. A transformação de energia nos geradores fundamenta-se nas leis de Faraday e leis de Lenz.
A gente viu um pouquinho lá em eletromagnetismo, né? Então, observe aqui, pessoal, né? Os alternadores pertencem à categoria das máquinas síncronas, isto é, máquinas cuja rotação é diretamente relacionada ao número de polos magnéticos e à frequência da força eletromotriz. Né? Então, aqui vocês podem observar na fotinha do lado aqui um desenho, né? Que o professor tinha mostrado isso aqui lá em eletromagnetismo, né? Aqui é representando aí um gerador monofásico, tá? Em corrente alternada. Onde eu tenho polo positivo, tenho polo negativo, né? Tenho o meu circuito de escovas e anéis coletores, né? E aqui o meu condutor em si aí, que nada mais do que uma resistência, né, pessoal? O condutor, ele é uma resistência. Vocês sabem isso aí, né? Certo? Então, tá aqui, ó. Em corrente alternada, pessoal, a gente tem a variação aí da tensão em uma defasagem de 90 graus, né? Vocês vão observar aí, tá? O gerador elementar monofásico de corrente alternada, concebido por Faraday em 1831, na Inglaterra, é aproximadamente na mesma época por Joseph Henry, nos Estados Unidos. É constituído por uma espira que girava entre os polos de um ímã, semelhante à figura 6.1, no caso, a figura anterior. Então, aqui, ó, se vocês observarem, aqui eu tenho meu eletroímã, certo? Onde está meu ímã aqui, o meu circuito, onde eu tenho um fio, né, representado aqui por uma resistência, né? O ponto zero, ele vai partir de uma forma síncrona, fazendo aí a alteração do ângulo, né? Vocês observarem a segunda foto ali, o ângulo já está, né, girado aí a 90 graus, né? Onde está o meu desenho representado aqui, certo? Aqui ele já está representado mais 90 graus aí, iniciando aí a minha rotação, né, no meu eixo, do meu alternador em corrente contínua ali, certo? Ele tem aqui a demonstração o segundo período, que ele é representado por período, tá, pessoal? Vocês vão observar na frente aqui, vocês vão conseguir entender que isso é representado por período. Fazendo, né, aqui mais uma meia volta aí de 90 graus, certo? Iniciando a minha onda, que é representada por essa senoide. Podem perceber que a defasagem que eu tenho entre uma e outra são 90 graus, tá, pessoal? O ângulo, certo? Representados aí, né, 270 graus, que é o mesmo que estava no anterior, e completando uma volta inteira aí de 360 graus, certo? Uma volta completa em uma forma síncrona de um eixo aí, de um gerador, certo? Aqui vocês podem observar aqui, ó, que ele já até desenhou a minha forma de onda, certo? A minha onda senoidal, representada aí num fluxo aí de tensão elétrica, certo? Aqui meu ponto zero, né, onde está iniciando a defasagem aí para cada período é de 90 graus, né, completando aí um ciclo inteiro. Cada volta do meu motor, do meu gerador, ele é representado por um ciclo, tá, pessoal? Representado por um período através de um ciclo. Vocês vão observar isso aqui, que vai estar ligado diretamente com frequência, tá, pessoal? Que é representada em Hertz. Vocês vão observar para frente aí nos demais slides. Então, ali, ó. No gerador monofásico elementar, uma espira de fio girando em um campo magnético produz uma força eletromotriz, que é a famosa FEM, né? Os terminais da bobina são ligados ao circuito externo por meio dos anéis, coletores e escova. A força eletromotriz é a corrente de um gerador elementar mudam de direção cada vez que a espira gira 180 graus. Ou seja, cada vez que ela completa aqui meio ciclo, né, pessoal?
ele tende-se a alternar o polo, certo? Então ele fala ali, né, que a força eletromotriz e a corrente de um gerador alimentar muda de direção cada vez que a espira gira 180 graus. Não deixem de assistir aquele videozinho lá que vocês vão entender bem tranquilo também, né, a grosso modo aí, em relação à corrente alternada, certo? A tensão de saída desse gerador é alternada de tipo senoidal, foi o que o professor falou, né? Período de tensão eu tenho aqui, certo? A forma representado aí num gráfico, né? Em forma senoidal, onde completa a minha onda, certo? A tensão do gerador é alternada do tipo senoidal, conforme mostra a figura 6.2, por uma volta completa de espira. Faraday estabeleceu ainda que os valores instantâneos da força eletromotriz, né, que é a tensão, podiam ser calculados pela relação. Então, a força eletromotriz é igual a beta, né, que é a indução do campo magnético, relacionado ao comprimento do condutor, né, onde que a gente utilizava lá o cálculozinho de que a gente utilizava o comprimento do condutor. Lembra lá na segunda lei de Ohm? Era isso que a gente via ou não? Quando representava o comprimento do Resistência, né, professor? Isso, justamente, a resistência, onde é representada por um fio, que é o comprimento ali do condutor, né? Certo. Multiplicado pela velocidade linear de deslocamento do condutor, né? Multiplicado pelo seno do ângulo entre a indução do campo magnético e a velocidade linear, certo? Então, cada período que eu tenho em relação a 180 graus, né, da minha senoide, né, ele vai representar aí que eu consigo calcular a força eletromotriz em relação ao período de cada ângulo, certo? O campo magnético da figura 6.1 e 6.2 é constituído por ímãs naturais. Até então, pessoal, a gente está falando aí de circuitos onde a gente tem elementos puros, tá? A gente tem cargas puras aí, não temos ainda nada de circuito aí sendo utilizado, né? Não estamos alimentando nada, a gente está falando da corrente elétrica aí de forma pura, tá? Sem elementos aí, né? Como é que eu posso dizer, como é que o professor falava? Sem elementos pendurados na rede, como se fosse um exemplo, né? Então, estamos falando de forma pura, tá? Então, para que seja possível controlar tensão e corrente em um alternador, o campo magnético é produzido por ímãs artificiais, que são chamados de eletroímãs, formados por bobinas alimentadas com corrente contínua, certo? Definições em corrente alternada. Período. A forma de onda de tensão gerada por um gerador em corrente alternada é cíclica. A gente já ouviu bastante falar nessa palavra em razão cíclica, tá, pessoal? Que é bastante utilizada em corrente alternada. Vem da onde? Cíclico, ciclo, né? Relacionado a ciclo. Isto é, seus valores se repetem periodicamente, de forma cíclica. O tempo necessário para que a onda senoidal complete um ciclo é chamado de período, dado em segundos, né? Então, cada ciclo, pessoal, cada volta que tem no meu circuito, onde ele fecha em 360 graus, é representado por ciclo, que é chamado através do período, que é em segundos, certo? Por isso que a gente vai ver bastante, e vamos falar bastante um pouquinho sobre hertz por segundo, tá, pessoal? Frequência. A frequência de um sinal senoidal corresponde ao número de ciclos no intervalo de 1 segundo, né? Desta forma, a frequência é igual a 1 dividido pelo tempo, e tempo é 1 através da frequência, certo? Ou seja, a sua unidade é 1 segundos por hertz,
né? Então, cada um segundo, pessoal, ele é dividido por... Cada um período é dividido por segundos, que é representado em hertz. Vocês vão ver, se vocês entenderem, né, uma pergunta bem simples, que já foi feito para o professor aí, num período passado, por que a corrente alternada que a gente utiliza na nossa casa, que ilumina, né, a nossa lâmpada, né, se é a frequência da lâmpada que faz gerar a luminosidade, por que a gente não consegue enxergar, né, a frequência dessa luz? Porque a frequência que a gente trabalha, né, no Brasil é 60 Hz. Então, é 60 Hz por segundos que trabalha a nossa eletricidade. Por isso que é uma velocidade tão rápida que a gente não consegue, através do olho humano, enxergar aí os polos, né, se alternando dentro da minha luz. Por isso que a velocidade é tão rápida que a gente não consegue enxergar aí os pulsos, né, os ciclos aí da minha lâmpada, certo? Ô, professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta sobre esse assunto, mas vou esperar você terminar a aula. Quem sabe você me responda antes. Então, No tranquilo. final da aula. Ok? Maravilha. Tranquilo. Anota aí, velho. Então, vamos lá. Velocidade angular, pessoal. A velocidade angular de um sinal senoidal mede a taxa da variação de seus valores cíclicos, né? Que é o período. A velocidade angular depende da frequência da onda senoidal, conforme a equação que é dada por quê? A velocidade angular é igual a 2 vezes o π vezes a frequência. Ou a velocidade angular é 2π divididos por tempo, certo? Que é o período. A sua unidade é em radianos por segundo. Então ali pode ser que a gente pegue um exercício, né? Não hoje a gente vai ver só a teoria, pessoal. Mas a gente pode pegar aí para vocês calcularem a velocidade angular, né? Dentro de um período de tempo, né? Então a gente já consegue ver aí através dessas formulazinhas aí, né? Como a gente consegue calcular, certo? A velocidade angular. Lembrando que a gente precisa ter o valor de frequência, certo? Que nada mais que é o tempo. Valor de pico. O valor de pico Vp é o máximo valor que uma grandeza pode assumir. Também é conhecido como valor máximo ou valor de crista. É o valor de pico é o valor da onda, né? Se eu pegar aqui o 360 graus aqui, o valor de pico, ó, é o valor que está aqui, ó, o pico da tensão elétrica, certo? Não, o meu circuito trabalha com 220 volts. Qual que é o valor de pico que eu tenho no meu circuito? É 220 volts, certo? O valor de pico. Os valores compreendidos entre o pico de máximo positivo e de máximo negativo são chamados de valor de pico a pico, né? Vocês vão ver ali que é o valor da taxa que eu tenho do período entre uma onda e outra. Quando você inicia uma onda e finaliza uma volta completa de onda, ele é denominado como valor de pico a pico, que é o quê? Nada mais do que 2 vezes o valor de pico. Valor médio. O valor médio Vm de uma grandeza senoidal, quando considerado de um período inteiro, é nulo, pois a soma dos valores instantâneos relativa à semionda positiva é igual à negativa, sendo sua resultante constantemente nula. Por essa razão, o valor médio de uma grandeza alternada senoidal deve ser considerado como a média aritmética dos valores instantâneos, no intervalo de meio período. Matematicamente falando, um valor médio de uma onda é 0,5
636 valor de pico, certo? Esse aqui é um valor padrão, tá, pessoal? Que vocês vão vendo aí na hora que a gente juntar tudo num próximo slide que tem ali, vocês vão entender. Vai estar dizendo lá o que é o valor de pico, o que é o valor de pico a pico, o que é o valor médio, o valor eficaz, né? Então, seguimos. Valor eficaz. O valor eficaz de uma grandeza senoidal, também chamado de valor RMS, está relacionado ao seu desempenho na produção de trabalho, se comparado a uma grandeza contínua. Assim, se conectarmos duas resistências iguais a duas fontes diferentes, então eu tenho duas resistências iguais, né? E tenho duas fontes diferentes, uma delas em corrente contínua e outra em corrente alternada. Percebemos que para ambas as resistências apresentarem os mesmos efeitos térmicos, a tensão de pico da grandeza na corrente alternada senoidal deverá ser aproximadamente 41,42% maior que a tensão contínua. Ou seja, aí a gente já consegue entender que realmente circuitos com fontes em corrente alternada são melhores que fontes em corrente contínua. Certo? Isso significa que a potência média de uma fonte em corrente contínua de 220 volts corresponde à de uma fonte CA senoidal com valor de pico de aproximadamente 311,12 volts. Mas aí vocês me perguntam, né, assim, pô, professor, mas instrumentos, a gente não trabalha com tensões de corrente contínua? Trabalhamos com tensões de corrente contínua, sim, porém são valores baixos de tensão, né? São valores aí de 9 volts, valores de 12 volts, 24 volts, né? E são circuitos aí pequenos, né? Circuitos aí com cargas, né? Com potências, com corrente, né? Com tensões pequenas, não são elementos com tensões elevadas, certo? Então tá aqui, ó. Dessa forma, dizemos que essa fonte em corrente alternada possui uma tensão eficaz de 220 volts, pois seus efeitos térmicos equivalem aos da fonte de corrente contínua. Matematicamente falando, o valor eficaz é o que? O valor de pico dividido pela raiz de 2, que é igual a 0,707 multiplicado pela tensão de pico, certo? Isso daqui, pessoal, é a representação, né, desse 0,77 é o valor de pico eficaz padrão, tá? Isso aqui, ó. Com cargas para elementos puros, certo? A gente só está falando de elementos puros, a gente não está entrando aí com elementos onde possuem cargas no sistema, tá? Elementos com cargas puras. Até vocês podem ver a forma de onda aqui, ó, uma forma de onda completa, né? Onde está representando aí a minha corrente elétrica pura, nada resistiva, nada com elementos passivos, elementos, né, ativos, né? Então é de forma pura. Então a figura 6.3 diferencia os valores de pico, pico a pico, valor médio e eficaz em um sinal senoidal. Então aqui vocês podem, agora vem a representação aqui da onda, né? Onde eu tenho, aquilo que o professor falou, tensão de pico a pico. Né? Qual que é o valor de pico a pico? Onde eu tenho uma tensão, né? Um valor de tensão no máximo dela, né? Representado aí. Professor, Pode falar. você está relacionando todos esses elementos aí, mas é amplitude que você está vendo aí, é amplitude da onda, é isso? Isso, a amplitude da onda. Amplitude em volts ou ampere, em volts ou ampere, amplitude aí em volts ou ampere, é isso que você está relacionando? A gente sempre vai trabalhar, pessoal, com tensão e corrente, certo? Valor de pico a pico, justamente a amplitude do sinal da onda. É isso mesmo. A amplitude aí oscila aí entre volts e ampere, mas o 0,707 aí seria qual unidade dele? Volts ou ampere? Não,
E no caso, isso aqui seria aqui a unidade do valor eficaz. É só relacionado a esse exemplo de 220 volts. Não é representado o valor físico com carga, tá? Esse 0,707 é o valor de pico que eu tenho para esse tipo de onda, com valores puros. Aqui, ó, se a gente for relacionar o valor médio, né? Que é aquilo que o professor falou ali, ó, o valor médio 0,637 é o valor que eu tenho entre o valor médio da minha onda. Ele não completa a defasagem, né, da onda completa de um ciclo, né? Ele só pega o seu valor médio aqui, ó. Aqui, pessoal, não se atentem a valores aqui, é só uma representação, tá? Representação na forma de onda senoidal aqui do meu circuito, certo? Por que ele pega valor médio, valor médio do pico? Ele não está pegando aí, né, o valor total do meu circuito, no meu período da minha onda. Aqui, lembrando que eu ainda estou utilizando um sinal positivo, tá? Ô, professor, mas... Então, falando de corrente alternada. Mas corrente alternada ficam alternando os polos, né, pessoal? Ora ele vai ser positivo e ora ele vai ser negativo, certo? Então, eu tenho aqui a minha defasagem, né, da minha meia onda, que eu tenho aí em 180 graus. E aqui, terminando em 360. Aqui, pessoal, a gente está representando uma fase só, tá? Da corrente elétrica. Vocês vão ver nos próximos slides aí que quando a gente está trabalhando com corrente alternada, a gente trabalha aí até com sistema trifásicos, tá? Que vão ser 3 formas de onda representado aí num circuito em corrente alternada, certo? Valor de pico, né, onde eu pego somente a meia onda, né, e represento aqui o valor máximo, no caso, que é o valor de pico, e o pico a pico, aí, que é a amplitude inteira do meu sinal, certo? Isso aqui, pessoal, a gente consegue verificar, não sei se vocês tiveram, né, ou já imaginam, ou já tiveram a curiosidade de observar num osciloscópio isso aí. Osciloscópio eu consigo verificar aí as amplitudes da corrente elétrica, né? Consigo verificar aí através de circuitos, né, as formas de onda de um circuito, né? Mas isso aí é coisa que a gente pode conversar depois, se vocês tiverem curiosidade em saber o que é. Ângulo de fase. A gente estava trabalhando aqui com valor, com onda, com uma representação gráfica somente de uma fase, tá? Agora no próximo slide vocês vão entender e vão verificar onde eu tenho aí a defasagem de uma fase para outra. Então aqui entende-se que isso aqui é a fase A e aqui a fase B, certo? Então o ângulo de fase entre duas formas de onda de mesma frequência é a diferença angular num dado instante. Por exemplo, o ângulo de fase entre a onda A e B da figura 6.4 é de 90 graus, carregado positivamente. Então, pessoal, em um circuito elétrico em corrente alternada, as minhas tensões vão ser representadas de forma em uma defasagem de 90 graus. Nenhuma fase, né, vamos dizer em um sistema aí trifásico, ou então um sistema bifásico, em um chuveiro, que é o sistema bifásico aí que chega aí no nosso chuveiro de 220 volts, onde eu represento por duas fases, certo? A forma de onda e a forma do ciclo da minha fase, ela vai ter uma defasagem sempre de 90 graus, certo? Ou seja, começo o meu circuito na onda A,
Na hora que ela está completa 90 graus, né, eu encontro a minha outra onda. E assim ele vai se alternando. Sempre de 90, 90, 90, 90, 90. E assim ele vai dando o seu ciclo, né? Terminou o período de 360 graus aí, que é uma volta completa, ele começa de novo. 90, 90, 90. E assim, de uma forma como? De uma frequência aí de 60 Hz por segundo. Certo? Vamos entender um pouquinho aí, através da teoria, o que ele está falando no gráfico. Observe a figura 6.4, né, que é o ângulo de fase entre duas ondas senoidais. O eixo horizontal corresponde à unidade de tempo, né? Então, aqui o período sempre vai ser a velocidade angular. Lembre-se que esse Wzinho aqui é representado pela velocidade angular. O eixo horizontal corresponde à unidade de tempo representada em graus elétricos. 360 graus, representado por segundos. A onda B começa o seu valor máximo e cai para zero em 90. Fechou o 90 aqui, ele chega aí em zero. Vocês podem perceber, ó, na onda B. Enquanto a onda A começa em zero e cresce até o seu valor máximo em 90. Assim alternando de uma fase para outra em 90 graus. A onda B atinge seu valor máximo de 90 graus na frente da onda A. Então sempre aí vai uma defasagem de 90 graus à frente uma da outra. Logo a onda B está adiantada relativamente à onda A de 90 graus. A onda A de 90 graus. Então, pessoal, sempre quando forem, né, para vocês terem entendimento aí, quando vocês forem conversar em relação à corrente alternada, lembre-se que em sistemas aí monofásicos, bifásicos, trifásicos aí, sempre uma fase e a outra está aí em 90 graus de defasagem uma na outra. Nunca vai ser um período igual para todas, certo? Sempre, vamos dizer, se fosse onda A, B e C, uma estaria 90 graus de defasagem da outra, certo? Este ângulo de fase 90 entre as ondas A e B, mantido durante o ciclo completo e todos os ciclos sucessivos, em qualquer instante a onda B passa pelo valor que a onda A passará 90 graus depois. Ou seja, se for representar A e B, algum período a onda B vai passar pelo 90 graus que foi passado pela onda A, certo? Formas de representação de grandezas senoidais. Professor, Vamos falar. você representou o sistema bifásico aí, né? Sistema bifásico. Onde Sistema bifásico é que um iniciou no 0 graus e o outro iniciou no 90. No trifásico, automaticamente, o 90 graus inverte o para cima e o para baixo. Aqui, o trifásico, ele iria iniciar onde? Aí no mesmo ponto da onda A ou ali onde está o ponto do 90 ali? Um iniciaria depois, ó, na hora que esse cara iniciou 90 graus, na hora que a onda... Esse 90 graus lá em cima, daí o outro iniciou no 0. Isso. E agora o início do trifásico, aí onde que iria iniciar? Seria nesse ponto do 90, iria passar por aí para alternar? Isso, ele ia alternar aqui, ele começaria o outro pico aqui, na hora que terminasse esse pico da onda B, iniciaria o C. Isso, daí sucessivamente, daí. Uhum. Sucessivamente. Não, se for representar aqui, ó, no caso, na hora que começasse a onda, a terceira fase, na hora que começasse a terceira fase no pico aqui, ó, ele ia jogar a onda e ia vir aqui, ó. Aqui já ia ter passado nesse cara, a letra B já nem estava mais aqui. Um período sempre ia estar passando para o outro em relação a cada fase. Então, a onda A, se a onda A passou aqui em 180, uma hora vai passar o B e uma hora vai passar o C, entendeu? Por isso que dá alternância, né, de fase, né? Por isso que alterna uma fase para outra. As fases nunca vão se encontrar, teoricamente, sim, sabe? Ok.
Forma de representação de grandezas senoidais. Forma da onda. Representa graficamente a variação do sinal senoidal em função do tempo. A figura 6.5 mostra a representação por forma de onda de duas tensões senoidais, A e B. A representação por forma de onda permite identificar todos os valores característicos de um sinal senoidal, tais como período, frequência, velocidade angular, valor de pico, valor médio e valor eficaz. Então, pensem bem, pessoal. Num período de 90 graus, eu tenho frequência, velocidade angular, valor de pico, valor médio, valor eficaz. No caso da figura 6.5, o ângulo de fase entre as tensões A e B. O professor já vem falando, né, que, na verdade, o A e B é representado aí em forma de onda, mas são tensões elétricas. Então, aqui, ó, se vocês observarem, onde eu tenho aqui, ó, valor de pico, observando o valor de pico, quanto que eu tenho de tensão? 400 volts, certo? O que eu tenho em valor médio? 200 volts, 220 volts, que é o valor médio que está iniciando, certo? Essa onda aqui, ele está representado aqui menor, porque ele está identificando onde está o valor médio, tá, pessoal? Ponto A e ponto B, que no caso é a minha fase, certo? Mesma coisa, o que está aqui em cima vai estar representado aqui embaixo. Porém, eu tenho o meu período, que ele diz aqui, ó, que entre esse ponto e o outro ponto, ele tem um ângulo de 30 graus. Pô, professor, mas agora você apertou. Vocês vão ver para frente aí, aonde que está esse período desse ângulo de 30 graus, certo? Aqui, por que está representado por 1 dividido por 60? Porque a gente está trabalhando com frequência, né? Onde minha frequência é 1 dividido por 60, que no caso é aí a representação em Hertz, né? 60 Hz, que é a frequência, certo? Que é utilizado aqui no Brasil. Lembrando que no Paraguai a frequência é utilizada são de 50 Hz, tá? Não é 60 Hz. Aqui representado, né, pelo período que é em tempo, né, por segundo. Aqui, ó. Isso que o professor queria mostrar para vocês. O diagrama fasorial. Essa forma utiliza fasores que representam as grandezas senoidais. O termo fasor, equivalente a um vetor em módulo, direção e sentido, quando está falando um vetor, pessoal, né? Vocês acham que vocês viram alguma coisinha de vetor, ou também, se não viram, não tem problema, né? A gente, quando falou em vetor, eu sei que ele vai estar em módulo e ele tem uma direção e um sentido, certo? Representado pela letra V, ela lembra vetor igual, né? Eu colocava em colchete, não lembro se era colchete, não é parênteses, acho que é colchete, se não me engano. Que você calculava o vetor, né, do módulo lá, certo? Porém, os vetores possuem valores fixos, enquanto nos fasores os valores se alteram ciclicamente, representando através de ciclo em um período. Essa variação pode ser observada através da figura 6.6, né? Então, aqui eu tenho a definição de um fasor, né? Aqui vocês podem perceber que aqui eu vou ter um ângulo representado aí em 30 graus, que é o próximo exemplo que a gente vai dar, né? Aqui o período de 90 graus, né, em relação a cada período, certo? A cada ciclo aí que eu tenho, 90 graus, 90 graus, 90 graus, ou seja, 90, 180, 160, 360 graus. Eixo de projeção, aqui é só um exemplo, né? Eixo de referência, que é aqui, né? A tensão que está sendo representada aqui, qualquer tensão que está sendo representada aqui em um eixo, em um ângulo de 30 graus, né? É aqui só a representação aí da sombra da função senoidal de tensão, certo? O que nos interessa é esse cara que está aqui, ó. Esse período
de intervalo de tempo em 90 graus, de uma fase para outra, certo? E representação aí da minha velocidade angular, certo? Que é por esse W. Aqui, ó. Ó que bonito que fica, ó. Esse pedacinho que tá aqui, ó, que tá num intervalo de 90 graus, representa isso aqui, ó. Né? Isso aqui é um vetor, pessoal. Certo? É um vetor. Identifique na figura 6.6 o vetor V. Não vamos confundir, tá, pessoal? Atenção, V com o vetor, tá? Que também é representado pela letra V. Certo? Então, imagine agora o vetor V com o seu ponto inicial fixo, enquanto seu ponto final gira em movimento circular uniforme. Um vetor dotado desse movimento é chamado de fasor. E cada volta completa representa um ciclo senoidal. Olha que bonito. Ciclo senoidal, olhando aqui, é o ciclo da minha onda, certo? Em forma senoidal, certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, quando você está fazendo essa elevação e chegou no 90 graus, é o que representa esse cara aqui, ó. Um período. 90 graus. O que representa a onda inteira, professor? Isso aqui, ó. O 360, certo? Aqui, ó. Uma volta inteira de uma onda, né? Representa isso aqui. Então, a gente está tentando identificar aí, né? Só num intervalo de tempo de 90 graus, né? O meu vetor. Então, lá. A figura 6.7 mostra as tensões senoidais da figura 6.5, que é esse cara aqui. Representadas através de fasores. Essa representação também permite identificar todos os valores das referidas tensões. Então, lembra que o professor falou lá, no exemplo, lá que ele tinha um período onde você tem uma tensão de 220 volts e a outra de 400 volts, que é a tensão de A e tensão de B. Ângulo de 30 graus, certo? Velocidade angular é igual a 120 multiplicado por π. O valor de π era 3,14, né? Alguma coisa. 3,14. Isso aí todo mundo já sabe, certo? O módulo do fasor corresponde ao valor de pico. Os valores instantâneos da grandeza senoidal representada correspondem à sombra do fasor no eixo de projeção. A velocidade angular mede a taxa de variação da projeção do fasor. A expressão trigonométrica representa, sob forma de função trigonométrica, os sinais senoidais. Por exemplo, das figuras 6.5 e 6.7. Então, a figura 6.5, onde está a representação em 220 volts e 400 volts, e a figura 6.7, onde representa aí a minha forma de tensão dele. Então, aqui, ó. Olhando assim, a gente acha que é difícil, né, pessoal, a gente entender, mas assim, ó, a gente olhando a tensão A, todos os valores que eu tenho de tensão A é o quê? É a tensão de 220 volts, né? Por que eu estou calculando seno? Não consigo calcular seno aqui porque eu estou trabalhando com ângulo, né? Seno do ângulo. 220 volts vezes o seno, abre parênteses, 120 vezes π, vezes o tempo, mais o ângulo, que eu sei que é de 30 graus. Representado em um módulo, que a gente está trabalhando com valores fasoriais, tá, pessoal? Né? E o B, mesma coisa, porém, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar só com o valor sem o valor do ângulo, certo? Porque eu estou representado aqui em uma tensão reta, certo? Não tenho deslocamento em ângulo, estou representado num valor reto, então não tem por que entrar o meu ângulo de 30 graus. Ou seja, mesma coisa, 400 vezes seno, 120 vezes π, multiplicado por tempo, certo?
também é o módulo em vetor. Tá? Não precisam ficar assim, meu Deus, mas o que é isso? Aqui eu só estou fazendo representação gráfica, tá, pessoal? Aqui eu só estou dando exemplos, não estamos colocando valores, não estamos falando sobre exercícios. Eu estou tentando mostrar para vocês aí o que a gente consegue calcular, né, dentro de um pequeno intervalo de 90 graus, né, representado aqui uma fase A para a fase B, certo? Onde é representado... Professor, nesse exemplo ele está dizendo que a frequência dele é 120 Hz? Aqui é velocidade angular, ele está representando aqui por 120, isso mesmo. A frequência é 120 Hz, né? Nesse exemplo sim, né? Que é o que está pegando do valor da velocidade angular, que é representada pelo dado. Isso aí. Continuando ali. Então, às vezes assim, pessoal, a gente olha assim, nossa, mas peraí, tá complicado. Mas assim, a gente consegue observar, né? Aqui, né, tendo os valores, a gente consegue calcular, né, pessoal? É só colocar na regrinha aí o que multiplica por um, o que faz com o outro. Lembrando que aqui, pessoal, a gente tá trabalhando com um vetor, tá? Onde se encontra o quê? O que um vetor fala? Um vetor fala que ele tem uma direção e um sentido em um módulo. Então, vamos lá. A expressão trigonométrica também permite identificar todos os valores das referidas tensões. O V minúsculo na função representa que seu resultado trata-se de um valor instantâneo, que varia em função do tempo. Na representação por números complexos, não é possível identificar a frequência que deve ser informada separadamente. Ou seja, quando você vai trabalhar com números complexos, você tem que determinar, né, informar aí qual que é a frequência angular que a gente vai trabalhar. O valor indicado corresponde ao módulo do fazor. E, portanto, o valor de pico. Entretanto, devido ao valor eficaz ser o mais utilizado, a representação por números complexos também pode indicar o valor eficaz, dependendo da informação dada. No caso em estudo, a unidade do valor de pico informa o valor de pico, né? No caso o VP, né? De modo geral. Quando não for informado o tipo de valor, trata-se de um valor eficaz. Então aqui, ó, representação aí por números complexos. A gente não vai trabalhar com números complexos, tá, pessoal? Porque a gente tem mais demanda aí de conteúdo, né? Então, o professor só está mostrando para vocês, né, em representação gráfica, como que é, né, o sistema aí de corrente alternada, certo, pessoal? A gente não vai trabalhar com números complexos, tá? Fiquem tranquilos. Representam os sinais senoidais através de números complexos na forma polar. Para o exemplo da figura 6.5 e 6.7, temos o quê? Que a tensão A é igual a 220, né, em 30 graus. No caso, representando aí em números complexos, tá, pessoal? Aqui representa números complexos, tá? E a tensão B é o 400 em um valor aí de ângulo de zero. Por isso que o valor de ângulo não entra aqui no cálculo, né? Porque eu não tenho representado no gráfico, não tem o ângulo representado aí para tensão B de 400. Se meu ângulo tivesse aqui na vertical, poderia representar aí um ângulo de 90 graus, certo? E a frequência, no caso aí, um exemplo aí, no caso que lá ele deu 120, mas ele pode ser trabalhado com 60 aí, certo, pessoal? Tipos de cargas. Então, ó, a gente sabe, pessoal, que em um circuito elétrico, a gente estudou 3 elementos aí, né? Elementos passivos, né? Em um circuito elétrico. Que são o quê? As resistências
que no caso a resistência, indutor e capacitor, onde eu tenho a relutância, a indutância e a capacitância. Então, assim, pessoal, todo e qualquer circuito elétrico em corrente alternada, corrente contínua, eu tenho esses 3 elementos, né? Sempre vai ter resistência, sempre vai ter indutância, sempre vai ter capacitância, né, num circuito. Então, esses 3 elementos aí que compõem aí os circuitos elétricos. Em corrente alternada, por que o professor está representando aí para vocês em forma pura? Porque a gente não está utilizando nenhuma carga no circuito, certo? Não estamos utilizando nenhum tipo de carga instalada. Não tem nenhum motor, não tem nenhum circuito instalado aí. É só representação gráfica em forma pura. É o lado mais. Então, Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. Em um circuito resistivo puro, em corrente alternada, os elétrons menos as variações na corrente ocorrem em fase, outros senhores tinham aperfeiçoado ângulo de fase igual a zero. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina a figura e na 6.8 frente mostra um circuito divertiam-se em resistivo girar puro imã. em corrente alternada, bem como a tensão e corrente do circuito, representadas pelas formas de onda, expressões trigonométricas, Os elétrons são diagrama arrancados de sua fasorial órbita e vão números para o lado completos. do ímã, ficando mais Lembrando do que outro todo lado. Temos circuito então, em como corrente dentro de uma alternada pilha, contínua, mais e eu vou ter menos. tensão e corrente. Tudo, pessoal. Falou em eletricidade, eu tenho tensão e corrente. Os demais agregados são o quê? Potência, certo? São tensões e correntes em cima de cada elemento que estão compondo o circuito elétrico, seja resistência, seja indutores e capacitores, certo? Então, aí, mas o principal, falou de tensão de circuito elétrico, eu tenho tensão e corrente, certo? Então, olha aí que bonito, um circuito resistivo puro, né? Onde eu tenho a representação aí de um circuitinho, uma fonte geradora, uma corrente circulando e uma resistência ali representando pela letra E, certo? A minha forma de onda para esse circuito, né? Olha que bonito que ele fica, né? Completando ali o meu ciclo completo, né? De 360 graus aí, certo? Representado aí por corrente e tensão, certo? Né? Não tem valores aqui, tá, pessoal? Não tem valores. Pode ver que não tem valor de fonte, não tem valor de corrente, não tem valor de resistência. É um circuito puro, onde não está sendo aplicado nenhum valor para o circuito, certo? Eu tenho aqui a minha onda, certo? Fasorial representado. Eu tenho a minha expressão trigonométrica, que é onde o valor da resistência é igual ao valor de pico, multiplicado por seno do ângulo da minha frequência angular em relação ao tempo, certo? Aqui, nada mais, nada menos, que vocês já sabem, é o que? Lei de Ohm. Onde entra a lei de Ohm? Né? Onde eu represento a minha corrente, represento a minha tensão e a minha resistência, certo? Professor, mas por que tudo está sendo trabalhado seno? Por que tudo tem seno? A gente está falando de onda, pessoal. Quando a gente fala de onda, ângulo, né, fasorial, a gente trabalha com seno, cosseno, tangente, né? Porém, assim, em representação de forma de onda, né, em corrente alternada, em circuito elétrico, a gente trabalha com bastante representação do seno, certo? Diagrama fasorial psicara. Professor, Oi. Pode falar. relacionado ao que você falou aí, ok? O Vai lá. seno também é porque a gente tem a tangente lá e está precisando do cateto oposto, que é a sombra que faz lá, ok? Que é o contrário, né? Essa- É representado É por isso. aqui, ó. O seno, você tem a tangente ali e você tem o ângulo. Você quer o valor aí que vai de baixo até em cima, que esse daí seria o cateto oposto. Isso, que é Ok. o desenho que tá aqui. Aham. Isso, É isso deixa aí. nessa figura. Imagine que seja os 30 graus ali. Sim. Se eu estiver Aqui, ó. analisando essa figura do outro lado lá, a sombra do outro lado, vai ser o 240 lá? Isso, a representação 240 valor tensão. Isso.
Não, do outro lado, se tiver o inverso, se tiver analisando não os 90 graus, mas se tiver com outra posição da figura, for o contrário, esse vetor V para lá, 30 graus para lá, que seria o 240, aqui. Aham. seria a sombra lá, né? Que seria o mesmo tamanho aí, o mesmo Seria o tamanho mesmo tamanho. Isso. mesmo tamanho de tensão aí. No caso, Esse cateto seria o mesmo valor. seria o oposto, né? Aham. No outro quadrante, dentro do quadrante de baixo também, Também. somaria, ver onde que faz sombra ali, daí Também. para você ter o mesmo valor de tensão, né? Por isso que tá vendo, se tiver posicionado do outro lado, você vê dessa forma, é isso? Isso, por isso representa daí o outro valor de tensão, né? No caso, ele te daria um outro ângulo. No caso, poderia ter sido 30 graus em relação ao 440 volts. Não, mas eu acho que, na minha opinião, daí, professor, a tensão seria a mesma, porque daí só vai espelhar, se passar esse vetor V para o outro lado, para baixo, lá ver onde que corta lá, você calcularia o ângulo, né? O ângulo completo. No caso, assim, ele seria a forma, no caso, ele representaria aqui o outro ângulo, poderia representar, seria, mas ele se pegaria o 30 graus também aqui, né? Isso, daí seria a somatória total, né? Antes Isso, de fazer o período total do sistema aí. isso. No caso, seria o valor, do caso, representado duas vezes aqui o ângulo, certo? Eu entendi, aonde espelha o ângulo aí do 30 graus aí, que seria esse ângulo beta, alfa aí que tá dizendo. Mas tranquilo. Aqui no valor representado do 220 volts aqui, no caso, por 30 graus. Então, Esse agora eu vi também porque que foi 120 ali, que o ômega é 2πf, né? isso. Daí o 2 já tá multiplicando 60 Hz. Que é 60, 60, que é de cada um, né? Isso, por isso que É ficou a 120 frequência ali, né? representada por esse 60 aqui, ó. Essa frequência é 60 mesmo, daí lá o 120 já tá multiplicado por 2, né? Isso, que é aquela formulazinha lá em cima, né? É o ômega, né? Angular lá, 2πf. Velocidade angular. Aí. Então aqui, pessoal, ó, veja bem para vocês verem, né? Em circuito resistivo puro, né? Tem representação aí da... Pode ver, eu tenho o circuito, eu tenho a forma de onda, eu tenho as expressões trigonométricas, eu tenho o diagrama fasorial e tenho o número complexo. Existem exercícios aí, pessoal, que, lógico, aqui não tem valores nenhum. Ó. Pode ver que não estou dando valor de tensão, não tenho valor de corrente nenhuma que está circulando aqui no circuito e não tenho valor de resistência nenhuma. Em exercícios lá, pessoal, onde vocês têm que calcular aí os períodos, né, calcular aí os valores de corrente, de tensão, de resistência, vocês utilizam esses casos aqui. Tem circuitos que perdem. Representa o circuito resistivo, mas não é resistivo puro mais, tá? Porque você está com valores agora. Representa em forma de onda, né? Quais são as expressões trigonométricas, né? Vocês conseguem calcular esses valores aí, tá? Em relação a somente, no caso, a período que for solicitado, tá? Números complexos aqui pode ser representado, mas não tem, eu pelo menos nunca vi a necessidade de pedir, nunca vi, sim, exercícios que eu já vi, representação do número complexo aí, do módulo, né, de cada um. E aquilo que o professor falou, né, a gente está trabalhando com circuitos onde podem entrar o quê? Potências, no caso, para o circuito, certo? Então, ao contrário dos circuitos em corrente contínua, onde a potência é constante em função do tempo, nos circuitos de corrente alternada, a potência instantânea, P, varia em função da variação instantânea da tensão e da corrente, conforme a equação. Mas aí vocês olham aqui, meu Deus do céu, o que vocês estão calculando? Nada mais do que a tensão e a corrente, certo? Eu sei que a minha potência é o quê? Ó? Lembra PVI? Como que eu calculava a potência? P é igual a tensão vezes corrente, certo? Porém, aqui, ó, ele está falando do quê? De resistência, né? Cargas resistivas. Então, eu vou ter uma tensão em cima da resistência e vou ter uma corrente em cima da resistência. Porém, não estou colocando valores, tá, pessoal? É no circuito puro aqui, tá? Certo? Ou seja, eu represento aqui a minha potência, que eu sei que é a minha tensão vezes a corrente, onde eu tenho a tensão, né, em cima da potência, que eu encontrei aqui, ó, certo? E tenho a minha corrente em relação à minha potência, que eu encontrei aqui, certo?
Achando os valores de potência em tensão, em potência e corrente, eu calculo aí, certo? O meu valor da minha potência para cada elemento na tensão e corrente, certo? Representado aí pela velocidade angular sempre em relação ao tempo. Sempre vai ter isso aqui, tá, pessoal? Sempre vai ter velocidade angular e tempo, que é o valor que a gente está trabalhando em período, né? Sempre a gente vai estar trabalhando com um sistema fasoral, pessoal, com um sistema onde eu tenho, né, corrente alternada, falou em corrente alternada, fala em tempo e velocidade, certo? Que é, no caso, a velocidade angular em representação em tempo, que pode ser em segundo. Falou em onda, falou em corrente alternada, eu estou trabalhando com velocidade e tempo, certo? E frequência, certo? Sempre nos meus cálculos aí de circuito de corrente alternada, eu vou ter a minha velocidade angular e o meu tempo, certo? A potência média de um circuito resistivo puro pode ser determinada multiplicando-se a tensão eficaz pela corrente eficaz, que é aquilo que o professor falou, é a tensão e corrente. Então, a potência média é igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. 0,5 multiplicado pela tensão da potência e a corrente da potência, certo? Aqui, pessoal, vocês olham aqui esse cara gigantesco aqui, mas se vocês separarem ele em módulo, vocês conseguem representar e calcular, né? É que aqui ele colocou numa fórmula inteira, mas primeiro eu calculo isso aqui, mas multiplicado por isso, certo? Por que, professor, que eu vou ter o seno, vou ter o ângulo, vou ter o valor da velocidade angular? Porque eu estou representado através de um gráfico, representado de uma forma de onda, onde eu tenho o valor do seno. A figura 6.9 apresenta a variação da potência em função no meu circuito, na minha onda. Eu tenho potência, eu tenho tensão e tenho corrente, né? Então aqui a representação da tensão, né, a forma da onda aqui, certo? A corrente circulando no circuito e a potência média, certo? Aqui é só representação gráfica. Falamos das cargas resistivas, agora vamos falar de cargas capacitivas puras em um circuito. Em um circuito capacitivo puro, em corrente alternada, as variações na corrente estão adiantadas 90 graus em relação ao tempo aplicado. Métricas, diagrama fasorial e números complexos. Então, vocês já sabem que vai ter o que no lugar? Um capacitor, certo? Agora já muda um pouquinho o cenário, né, pessoal? Se vocês forem verificar ali, ele já volta lá
naquele desenho que o professor viu com vocês lá no início, né? Então, aí, utilizando um capacitor, uma capacitância no meu circuito, observarem aqui como estava. Olha como você tem um circuito resistivo puro, como que é a minha onda, certo? E olha aqui como você tem um circuito capacitivo, como muda um pouquinho o circuito. O que um capacitor representava, pessoal? Lembra que o capacitor representava um circuito? O capacitor representava uma carga, né, onde você pode carregar essa carga e disparar, né, em relação. Estou representando valores aqui, tá, pessoal? Não estou representando valores. Aqui, se vocês observarem, ele está dando aqui em relação à corrente, né? Eu tenho o quê? Uma defasagem aí, iniciando em 90 graus, certo? Então, se vocês forem ver aqui a expressão trigonométrica, né? Eu tenho a minha corrente, né? A minha velocidade angular, a minha capacitância, a minha o cálculo aqui, certo? Calculando a corrente, calculando a tensão, né? Eu consigo representar aí com o meu ângulo de 90 graus no meu diagrama fasorial. Diagrama fasorial, pessoal, sempre com a representação aí, vocês vão, como vocês sabem, né, a representação em um gráfico de 90 graus, a gente sabe que é isso aqui. O circuito é de 90 graus, certo? Iniciando aqui nesse ponto. Lembrando aqui, pessoal, que ele não tá, só tá falando em carga pura, tá? Não tem valores. Certo? A reatância capacitiva, XC, é a dificuldade imposta pelo campo elétrico do capacitor. Mas isso aqui não vai ser cobrado aí para vocês em relação aos circuitos, tá? Vamos dar sequência no que se diz em circuito, forma de onda, número complexo, expressão trigonométrica e diagrama fasorial, certo? O professor tomar uma água ali só um pouquinho, 2 minutinhos.
Vamos lá, então. Cansei de falar. Então, pessoal, no caso, a representação que eu tenho com capacitores, né, utilizado aí a forma... Deixa eu puxar um pouquinho o computador aqui. Utilizado aí a circuito resistivo puro, né, utilizando capacitores representado por esse circuito aqui, certo? Igual o professor falou, sempre na... Viu, professor? Oi. Pelo gráfico que você colocou aí, só vai... Os ângulos vão ser só 90 ou 0 graus, é isso? Aqui, no caso, não, está representando sim. Aqui, né, Mas no vão caso... ter outros ângulos diferentes dele. Oi? Vão ter outros ângulos diferentes dele. Tem. Sabe por quê? Porque esse caso, se for 90 graus, existe corrente, que está aí. Se for Aham. 0, não vai ter corrente, porque daí é tudo multiplicado, sendo de 0 é 0. Então Sim, vai ter corrente no sistema. Mas quando for 90 graus, vai ter a corrente. vai ter corrente. Quando for 0 graus, não vai ter nada. Vai ser nulo, não vai ter capacitância. Quando você tem um valor de corrente representado aí em 90 graus, né, seja 90 ou para frente aí, ele vai ter um valor de corrente daí. Sim, quando for 0 graus, daí vai ser nulo, não vai ter nada, que é a Não hora vai ter nada. que alterna daí, né? Porque isso, justamente, porque a hora que alterna, a hora que ele chega no ponto aqui, é onde ele está o valor 0. Certo? Mas como isso é muito rápido, né, mas eu entendi isso que quis dizer. Não tem, como se fosse assim, considerasse o valor de corrente 0 no circuito. Porque é tudo multiplicado a expressão, professor. Daí pede seno de 0, o seno de 0 vai ser 0, daí tudo vai anular essa expressão, não vai chegar a nada, vai ficar 0. Sim. É isso aí. Potência em cargas capacitivas pura. A potência instantânea P de um circuito capacitivo puro varia conforme a equação. Então, potência, mesma coisa, pessoal, em cima do que? Do capacitor. PVI, né? Quando a gente estava falando de circuitos quando é circuitos resistivos, eu queria saber a tensão e corrente em cima da resistência, né? Agora eu estou trabalhando com potência em cima de circuitos capacitivos. Mesma coisa, pessoal. Mesmo cálculozinho, né? O que vai mudar? Vai mudar aqui onde eu tenho o valor de tensão e corrente em cima da potência que eu quis calcular, vai ser dividido por 2, certo? Multiplicado pelo seno, né? Que é o quê? 2 vezes ao valor da frequência angular, certo? Da velocidade angular, que é a minha frequência, certo? A figura 6.11 apresenta a variação da potência em função do tempo para um circuito capacitivo puro. Nota-se que a potência assume valores positivos e negativos. O seu valor médio é igual a 0. Essa potência é denominada potência reativa capacitiva, uma vez que representa a potência trocada entre a fonte e o capacitor, carga e descarga. Nem o professor falou aí, capacitores aí são componentes no circuito que armazenam cargas, e horas eles vão ter carga e horas eles vão estarem sem cargas. Então, o que diz? Uma vez que representa a potência trocada entre a fonte e o capacitor, carga e descarga, não representa um trabalho útil. Ora vai representar trabalho, ora não vai representar.
Então tá aí, ó. A representação aí da minha potência em um circuito onde eu tenho uma capacitância, né, no meu circuito. Tenho aí a potência, tenho a tensão e tenho a corrente, né? Para um circuito de potência, onde existem potências em cargas capacitivas, né? Vocês podem ver que na representação do outro lá, aqui, ó, na forma de circuitos resistivos, eu tinha o valor da minha onda aí, certo? Só para circuitos resistivos. Capacitivos, o que ele vai fazer? Ele tem ali a carga e descarga, né? Então, onde eu vou ter a minha carga sendo feita e a minha descarga, assim dando aí o meu circuito da minha potência, certo? No meu circuito. Representando o que, pessoal? Através de um gráfico, né? Sempre, né? Onde eu vou ter a variação de quem? Da minha tensão e da minha corrente. Certo? Vocês vão cansar aí de tanto o professor vai falar aí que no circuito elétrico sempre vou ter uma tensão e eu vou ter uma corrente. Os elementos à parte aí, que são, né, capacitância, indutância e no caso, a reatância, no caso, são os elementos que vão compor o meu circuito, certo? E os meus indutores, né? As minhas cargas indutivas puras. Em um circuito indutivo puro, em corrente alternada, as variações na corrente estão atrasadas 90 graus em relação à tensão aplicada. A figura 6.12 mostra um circuito indutivo puro em corrente alternada, bem como a tensão e a corrente do circuito, representadas pelas formas de onda, expressões trigonométricas, diagrama fasorial e números complexos. Mesma coisa. Então tá aí, ó. Por que começou, vocês forem ver no circuito de capacitivo lá, por que ele está começando na parte de cima? Por que ele começa aqui, ó, né? No capacitivo, ele começa com carga e vai descarga, né? Por isso que ele inicia aqui. Se vocês forem ver no circuito indutivo, ele já diz ali na teoria que é o quê? São circuitos onde estão ocorrendo um atraso, né, de 90 graus. Então, por isso que ele começa aqui embaixo, certo? Então, aqui, circuito indutivo puro, onde tem uma fonte de tensão, tenho aí a minha corrente no indutor e tenho o meu indutor em si, que é representado nada mais do que uma bobina, certo? A gente vai ver esse desenho aqui bastante em motor elétrico, tá, pessoal? Onde eu tenho as bobinas do meu motor, certo? A minha forma de onda, né, representado aí, começando num valor em atraso de 90 graus, só ele vai começar aqui, ó, aqui que ele vai começar a fazer aí o meu valor da minha corrente, certo? Representando aqui, ó, em 90 graus, certo? Por isso que o meu valor de corrente está em 90, certo? A tensão minha em número complexo está num ângulo zero, certo? Expressão trigonométrica, certo? E o meu diagrama fasorial em relação aí ao meu circuito indutivo puro, certo? Onde eu vou ter representação da minha corrente, no meu indutor e a minha tensão, certo? No meu indutor. Lembra, então a gente sempre tem que lembrar o quê, pessoal? Sempre num circuito indutivo, eu vou começar aí com um atraso aí de 90 graus em relação à minha fase, certo? A minha corrente elétrica. A potência em cargas indutivas, né? A potência instantânea de um circuito indutivo puro varia conforme a equação. Mesma coisa, pessoal. O que vai mudar aqui? Vai mudar só a relação que um eu estou trabalhando com capacitância e o outro eu estou trabalhando com indutância. Porém, em indutância eu tenho um atraso do quê? De 90 graus. Então vai ser um valor negativo de atraso aí de 90 graus. Certo? Mesma coisa. Tensão, corrente, certo? A figura 6.13 apresenta a variação da potência em função do tempo para um circuito indutivo puro. Nota-se que a potência assume valores positivos e negativos, sendo seu valor médio igual a zero. Essa potência é denominada potência reativa indutiva. Uma vez que representa
a potência trocada entre a fonte e o indutor, carga e descarga, não representando trabalho útil. Note-se que a potência reativa indutiva é oposta à potência reativa capacitiva, ou seja, a indutância ele é a oposta da capacitiva. Lembra que no outro lá, no coisa ele começava aqui, ó, o circuito onde você tem a capacitância, começa num valor na onda, começa num valor positivo, né? Vou representar aqui no outro, ó, começa num valor negativo, certo? A representação com indutores, tá, pessoal? Tensão corrente, a potência, certo? Porém, vai começar com atraso aí de 90 graus. Por isso que no meu cálculo aqui, na minha expressão trigonométrica, eu estou representando em um valor negativo de 90 graus, certo? Assim, pessoal, é um pouquinho complicado, ainda mais de forma que a gente está aí remota, né? A gente conseguir compreender tudo assim em uma única aula. Lógico que a gente vai ter mais aula sobre isso, né? Mas o que a gente tem que entender? Entender, ó, eu vou colocar no gráfico assim que é o que mais representa aí a aula aí de hoje. O que eu preciso que a gente realmente entenda, né? Tudo é importante, né? Mas no caso, a gente entender como funciona aí a corrente alternada, né? A gente entender, né, o que é um valor de médio, o que é um valor de pico, o que é um valor de pico a pico, referente à onda, referente ao ciclo que ele se forma, certo? Entender, assim, teorias, né, literaturas, no caso, que falam realmente sobre a corrente alternada, que em um circuito onde eu tenho 3 fases, a defasagem sempre vai ser 90 graus de uma para outra. Nunca vamos trabalhar tensões, né, numa mesma amplitude angular, né? Sempre vai ter uma defasagem de um para o outro. Saber que eu vou trabalhar aí com uma forma de onda completa, a gente sabe que ele vai formar o 360 graus, que é o que está aqui, ó, né, representando aqui, ó. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Uma onda completa, né, em uma corrente alternada. Eu sei que para se completar um ciclo, eu tenho que se formar em 360 graus, né? Mas assim, é uma forma de onda tão rápida, né? Que é uma frequência de 60 Hz por segundo. Então, a representação é muito rápida, mas a teoria, vocês entenderem como que funciona a corrente alternada, é o X da questão, certo? A gente também vai ver aí, calcular, né, dar exemplos de cálculos de valor médio, né, valor eficaz, calcule o valor eficaz do circuito na representação gráfica a seguir, né, valor de pico a pico, né, valor de pico, né, mas assim, o intuito da disciplina não é a gente ficar calculando aí, encontrar valor eficaz, encontrar valor médio, encontrar valor de pico a pico, né, calcular o meu circuito quando ele não é um circuito puro, quando você tem aí elementos, né, no meu circuito, mas sim a gente entender que num circuito em corrente alternada, momentos eu vou ter circuito resistivo, momentos eu vou ter circuito capacitivo e momentos eu vou ter circuitos indutivos, né, que é o que fazem aí todo esse circuito, né, em corrente alternada, certo? Entender que os polos em corrente alternada ficam se alternando. Por que é corrente alternada? Porque numa frequência, num período de tempo de 60 Hz por segundo, né, ele fica alternando esse polo positivo e esse polo negativo, né? Então, assim, são conceitos que a gente tem que entender, tem que saber de onde veio, tem que saber o que representa, como representa, né? Então, não a intenção não é a gente ficar martelando com cálculo em cima disso aqui, né? Vamos calcular aí num período de tempo aí, igual o professor deu aqui, ó, um período de tempo aí onde eu tenho um ângulo, né,
num período de 90 graus de defasagem, lá aquele angular, né? O que é velocidade angular, né? Entender aí quando se fala assim, é 60 Hz, mas o porquê que é 60 Hz, né? Então, o porquê que é trifásico, né? O que é a corrente alternada, né? Então, o porquê que se usa corrente alternada em indústria e não se utiliza corrente contínua, né? Então, são assim, teorias que a gente tem que saber, né? A gente tem que entender o porquê que é disso, né? A parte de número complexo, pessoal, também é uma coisa assim, porque a gente trabalha, quando se trabalha com tempo, né? No caso ali, velocidade angular, a gente trabalha com números complexos. Tudo que trabalha tempo, tudo que representa um intervalo de tempo, a gente consegue calcular, né, através de números complexos, de forma polar ou não, certo? Por isso que em corrente alternada ele se fala em números complexos, porque a gente está trabalhando sempre em relação ao tempo, certo? Que é a velocidade angular. Acho que é isso. Podem ir comentando aí alguma coisa, se vocês quiserem, enquanto eu vou abrir a chamada aqui, tá, pessoal? Pode perguntar. Tudo bem, professor? Pode falar. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você. Por que 60 Hz? É o alternador que tem lá na usina hidrelétrica lá, que ele faz esse giro, essa transformação de energia mecânica em energia elétrica em 60 Hz? Como que fica fixo 60 Hz para o país inteiro? Na verdade, assim, ó, o porquê a relação a 60 Hz que é representado, né? Para o sistema brasileiro quando foi feitos estudos, né, para lá no início, quando surgiu aí o sistema de energia elétrica no Brasil, né, quando tinha luz, quando surgiu luz, os estudos da engenharia determinaram a frequência que o Brasil ia trabalhar. Isso foi como se fosse um decreto, representado assim. Não, a gente vai determinar que o Brasil irá trabalhar aí com uma frequência de energia elétrica em 60 Hz. Né? Agora, sim, o porquê que determinaram 60 Hz, eu não sei, eu não consigo te dizer essa informação agora, sendo bem sincero, Antônio. Eu posso buscar o porquê que definiram. Não, professor, tranquilo, isso tranquilo. Eu dei um Google aqui que eu vi que na Europa é 50 Hz, na China 50 Hz, na América Latina aqui a maioria é 60 Hz, Estados Unidos 60 Hz, no Paraguai, que você falou, 50 Hz. Mas eu quero saber como que calibra esse alternador para ter certeza que está gerando 60 Hz. Como que é calibrado esse alternador Entendi. da usina? Como que o cara tem certeza que está gerando 60 Hz? Não, entendi, Como que entendi. é essa transformação? Entendi. Lá, com certeza, né, na geração de energia elétrica, lá tem algum equipamento, que eu também não sei, posso me informar como que funciona, que vai estar
determinando e gerando realmente a frequência de 60 Hz. Não sei se os caras pegam lá através de algum instrumento que faz a leitura da rotação das turbinas lá, que faz a geração de energia elétrica e determina que está em 60 Hz, sabe? Se tem, se tem algum equipamento que tem que passar por esse equipamento para daí chegar numa frequência de 60 Hz, para daí distribuir, né, para daí fazer a transmissão em 60 Hz para a gente. Eu também o professor não sabe dizer assim, agora de praxe, assim, o que componente, que circuito eletrônico, circuito elétrico, que instrumento que faz a medição da frequência, entendeu? Mas eu vou me informar, cara. E relacionado a isso também, no Brasil não tem, mas na Europa já tem carro elétrico e tal. Sim. Ok, o alternador do carro gera corrente contínua, beleza. Mas e um carro elétrico, ele trabalha na corrente contínua ou corrente alternada? O carro elétrico, eu sei que o carro elétrico é em corrente contínua. Corrente contínua também? É. Bom. O carro, eu sei que é em corrente contínua. Porque daí a minha pergunta ia ser do alternador do automóvel. O alternador do automóvel é corrente contínua, não tem nada a ver com hertz e tal, né? Isso não difere nada. Não, é que daí você vai trabalhar com baterias, né? Com baterias, é uma fase, só uma fase positiva e uma fase negativa, né? Não vai ter alternância. Eu não sei, cara. Carro elétrico, para mim, eu até hoje só vi em corrente contínua, né? Que é como se fosse carregar a bateria do carro ali para ele trabalhar, entendeu? Não sei se conseguiu entender. Entendi, professor, mas, por exemplo, ele pega esse carro, se ele joga, vai ter um posto elétrico de abastecimento ligado à rede lá da cidade, de abastecimento de trifásico ou bifásico lá. Como que esse carro vai diferir, né? Carregando ali, se for colocar ele no plug, na tomada, isso que é estranho, entendeu? Você carregar uma bateria isoladamente, ok, mas... Não, mas é que assim, ó, vamos pensar da seguinte forma, ó. É a mesma coisa se eu for pegar a minha fonte do meu carregador. Eu ligo onde que eu ligo? Eu não ligo numa tomada que é corrente alternada? Concorda? Sim. Eu ligo numa tomada que chega a corrente alternada, mas porém ele passa por onde? Ele passa por uma fonte. E nessa fonte lá em eletrônica lá, onde utiliza diodos, utiliza aí ponte com diodos, ele faz a conversão de corrente alternada para corrente contínua, entendeu? Então ele vamos dizer assim, levando para o carro elétrico é a mesma coisa. Eu carrego o meu carro elétrico como se eu estivesse carregando meu notebook, mas porém eu pego a energia elétrica em corrente alternada e transformo em corrente contínua. Entendi. Nesse lado eu consegui visualizar aqui. Entendi, compreendi. Mas é só o dimensionamento desse alternador mesmo, assim, que eu não consigo... Não, mas eu vou buscar isso para você. Ficou curioso até, professor, né? O que faz garantir que tá vindo 60 Hz para minha casa? Concordo com você. Beleza? Então, vamos lá, o professor vai abrir a chamada aqui. Deixa eu fazer um paralelo aqui com a turma aqui. Vamos ver quem tá ali. Ana Gabriela tá aí? Tá. Presente. Beleza. Antônio tá aí? Flávia tá aí também? Gabriel tem ou não? Não, Gabriel não tá aí hoje. Não. Gabriele tá. Glauciele também tá. A irmã também tá aí. José Eduardo tá aí. José Eduardo tá ali. E Juliano tá ali. Meio quietão hoje, Juliano. Eu só ouvindo hoje, professor. Bastante coisa, né, cara? Corrente alternada, né? O troço é cabuloso. Imaginei que o Júlio não tava aí hoje. Não falou nada. Kelvin. Não tá aí. O Kesley tá aí. Luiz Gustavo tá aí. Matheus não tá aí.
Murilo tá aí, Paulo também tá aí. Tô aqui, professor. Maravilha. Não, Pedro não tá aí. Ria tá aí. Vitor tá aí. Beleza. Só fala no Vitor, né? Deixa eu ver. Tá. Vitor, o Wesley não tá aí. Maravilha. Vou salvar aqui só. Acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre corrente alternada, como funciona. É de extrema importância vocês assistirem aqui o link que o professor passou, certo? Para vocês